Estudiosos da mediunidade. Um trabalho telepresencial de luz e conhecimento em Santo Ângelo, RS. Apresentação. Estimados irmãos e irmãs no ideal espírita, saudamos a todos que se dedicam à sublime tarefa de estudar e vivenciar a mediunidade. Este encontro, sob a égide do grupo de estudos vinculado à Sociedade Espírita Fé e Esperança de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, marca mais uma jornada de aprofundamento e responsabilidade. O estudo. A mediunidade, conforme nos ensina Allan Kardec, é uma faculdade inerente à natureza humana, que exige estudo sério, disciplina moral e profundo respeito às leis divinas. Não é privilégio de poucos, mas um patrimônio que, quando bem compreendido e conduzido, se torna um farol de consolo e esclarecimento. O propósito. O objetivo de nosso grupo é claro: transformar a teoria em prática iluminada, capacitando cada participante a desenvolver sua sensibilidade com discernimento e segurança, alicerçados na moral evangélica e na ciência espírita. A coordenação. Com a dedicação e o zelo de nosso coordenador e facilitador, Marino dos Santos Machado, e o amparo de nossa casa, a Sociedade Espírita Fé e Esperança, seguimos firmes no compromisso de servir. Bom, vamos retornar ao capítulo 24 da segunda parte. Então, a questão é 268. Já lá na 19ª questão. A questão é um item cheio com 20 e poucas perguntas, acho que é 28, quase 30. E nós paramos na 19ª. Estive olhando ali, elas é uma meio sequência, a outra é muito parecida. Vamos fazer a leitura toda atenta, como a gente combinou já, conversou de a gente dar uma olhadinha antes, então já deve estar. Eu acho que daí dá para a gente ler todas elas para depois comentar. Daí até pega uma abrangência um pouco maior, não tem muitas diferenças assim que exija uma dificuldade maior, então vai dar para a gente ler todo. Pedir para a Maristela, pode ler para nós a questão 19 até a 24? Os espíritos superiores poderiam impedir os maus espíritos de tomarem falsos nomes? Certamente o podem. Porém, quanto mais os espíritos são maus, tanto mais são obstinados e frequentemente resistem às injunções. É preciso também que saibas que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que as outras, e quando julgam necessário, sabem preservá-las do prejuízo da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores são impotentes. 20. Qual é o motivo dessa parcialidade? Isso não é parcialidade, é justiça. Os bons espíritos se interessam por aqueles que aproveitam seus conselhos e trabalham seriamente pela sua própria melhoria. Estes são seus preferidos e os secundam, mas se inquietam pouco com aqueles com os quais perdem seu tempo com belas palavras. 21ª. Por que Deus permite aos espíritos cometerem o sacrilégio de tomarem falsamente nomes veneráveis? Poderíeis perguntar também por que Deus permite aos homens mentirem e blasfemarem? Os espíritos, assim como os homens, têm seu livre-arbítrio no bem como no mal, mas nem a uns, nem aos outros a justiça de Deus faltará. 22ª. Há fórmulas eficazes para afastar os espíritos enganadores? Fórmula e matéria. Bom pensamento dirigido a Deus vale mais. 23ª. Certos espíritos disseram ter sinais gráficos inimitáveis, espécie de emblema que pode fazê-los reconhecer e constatar a sua identidade. Isso é verdade? Os espíritos superiores não têm outros sinais para se fazerem reconhecer
senão a superioridade de suas ideias e da sua linguagem. Todos os espíritos podem imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, traem-se de tantas maneiras que seria preciso ser cego para se deixar iludir. 24. Os espíritos enganadores não podem também imitar o pensamento? Imitam o pensamento como os cenógrafos imitam a natureza. 25. Parece que, assim, é sempre fácil descobrir a fraude por um estudo atento? Não duvideis disso. Os espíritos não enganam senão aqueles que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa, dirija-se ao lapidário. Bom, vamos deixar agora para... Já que terminar agora para nós, pode ser? Da 26ª até a nota. Olha, vamos lá. 26ª. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. Como podem essas pessoas que não estão aptas a julgar as obras dos homens, julgar as dos espíritos? Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, não se fiam de si mesmas. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que o são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimenta. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirige. Há pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outras, que têm finura e saber. Lisonjeando-lhes as paixões, fazem eles do homem o que quer. 27ª. Na escrita, dar-se-á que os maus espíritos algumas vezes se traiam por sinais materiais involuntários, os hábeis não. Os desazados se desencaminham. Todo sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Coisa alguma inútil fazem os espíritos elevados. 28ª. Muitos médios reconhecem os bons e os maus espíritos, pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios da má natureza dos espíritos que se manifestam. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando ditoso, o espírito é tranquilo, leve e refletido. Quando infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Em suma, dá-se o que se dá com o homem da terra. O bom é calmo, tranquilo, o mal constantemente agitado. Nota: há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, pelo que a agitação não se pode considerar como regra absoluta. Aqui, como em tudo, devem ter-se em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porquanto, se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, nada ou pouco a proximidade deste o afetará. Todavia, é preciso se não confunda a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médiuns, com agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar,
ao contato dos espíritos imperfeitos. Então, nós estamos. A questão 268, para relembrar, ela é as questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Então, as duas coisas, a natureza. O espírito é elevado ou é inferior? O espírito e a identidade dele. Então, essas questões que vêm nos esclarecer sobre isso, com essas perguntas e respostas, e muito esclarecedora também a nota no final, né? Que essa nota é de Kardec, que ele analisou até mais aprofundou na questão da última questão daqui, da 28ª, que ele está aí, dá um esclarecimento maior sobre essa nota. E aí tem bastante coisa ali, bastante detalhezinho. Qual é o que chamou a atenção aí, que vale a pena a gente comentar, conforme a visão de cada um aí? Essa questão aqui do 19, a primeira, 19º, ali onde que ele diz que os espíritos superiores preservam mais a uns e a outros, acho que é. Aí é de acordo à natureza da gente, da pessoa, né? Porque se a pessoa tem. Como é que eu vou perguntar? Tem a tendência de prejudicar, ou depende do pensamento, os espíritos eu acho que não auxiliam tanto, né? Porque daí eles chegam e vejam que não adianta, né? Não sei se eu soube me explicar bem. Depende do nosso pedido, vai o que está falando no coração, né? Porque não adianta a gente falar da boca e o coração está dizendo outra coisa, né? Com certeza. E ele dá a maior explicação ali já na 20ª. Que daí pergunta por que essa parcialidade? A parcialidade que é, por que o espírito daria proteção para uns e para outros não? Então, se vê só a resposta da questão 19, parece que eles escolhem um para protegido, lá um afiliado e vem. E os outros não. E daí ali ele nos explica, né? Então, que não há parcialidade, que é a justiça. Então, é conforme o merecimento de cada um que vai ter que eles trabalhem para ajudar aquele que se faz merecedor. Não é assim com parcialidade, mas é com justiça. Então, Eu acho que um pouco também é como, se a gente for observar, né, isso que o Marino falou, é também um pouco como seria aqui mesmo, né, na gente encarnado, aquelas pessoas, às vezes, que querem conselho, é diferente do que aquelas que se põem naquela postura de vítima e ficam só naquela reclamação, naquela vitimização, e a gente percebe que aquelas pessoas não dão um passo para se auxiliar, né, elas vêm querer transferir, às vezes, para a gente uma dor, né, que elas estão sentindo. Daí, a gente, como já tem uma caminhada, ou a gente tem algo que encontrou já na vida que nos ajuda e dá equilíbrio, como ir no centro espírita, tomar um passe, ou estudar, né? Tu sugere ou aconselha aquela pessoa, mas tu percebe que a pessoa ela não vai ou não assume, porque tem pessoas às vezes que se interessam e vão, né, e buscam uma ajuda, e outros não, mas eles continuam querendo trazer a mesma situação. Eu acho que é mais ou menos isso, né, se a gente pegar isso, tanto encarnado como na espiritualidade, é a mesma coisa. A diferença é que na espiritualidade a gente passa mais por sensações, né, sentir intuição, ou seja, dependendo do que cada médium possui, né, para poder se proteger e compreender de que tem algo assim. Mas eu tenho uma dúvida, sabe, gente? Não sei se vocês podem me ajudar, assim, porque a gente vai se observando, né, no decorrer da caminhada, de toda, estudando a doutrina, vivendo e sentindo essas coisas, assim. Tipo, coisas que eu não observava antigamente em mim, que hoje eu já observo. Isso que ele fala ali na frente, assim, das sensações, né, físicas, quando tu sente, como é forte isso, né, às vezes, eu não sei muito bem como lidar com isso, sabe,
Porque é bem como está escrito aqui, porque às vezes eu entendi assim, tá? Não sei se eu estou certa. Porque todos nós temos uma origem, uma centelha divina, ok? Então todos somos espíritos bons e puros, mas alguns estão tão aprisionados aqui na materialidade, né? Nessas emoções do egoísmo, da inveja, de várias situações que entram em desequilíbrio. Então, a gente sente essa energia, porque assim, e como que a gente faz para. Eu entendi que a gente tem que fortalecer a gente, né, as nossas emoções, mas isso eu já percebi que mesmo assim, mesmo tu se fortalecendo as tuas emoções, mantendo, né, sempre buscando se manter no caminho do meio, vamos dizer assim, que não é fácil, a gente sabe disso, não impede que a gente sinta essas coisas. Isso não quer dizer que aquela pessoa que está contigo seja uma má pessoa, quer dizer que ela deve ter alguma uma sombra, um pensamento ali naquela situação, naquele momento, que a gente que já está nesse trabalho da mediunidade sente, né? Porque isso já aconteceu comigo, sabe? De estar num lugar, mesmo dentro do centro espírita, numa palestra ou num grupo de estudo, aqui, quando eu cheguei aqui, principalmente, né? Que eu fui numa casa nova, de sentir, de sair me sentindo assim muito mal. Uma energia, uma coisa muito ruim. E eu, claro, daí eu me mantive firme, fui para palestra, eu senti que tinha algo ali. Ou seja, a gente começa a sentir essas coisas. E assim como a gente sente, por exemplo, quando toma um passe aí na casa, né? Ou quando a gente pede um passe à distância, se eu estou aqui em casa e eu pedir um auxílio, eu sinto aquela energia boa chegar. E sinto quando tem algo ruim também. E esse ruim, de certa forma, eu ia sentindo no físico, né? Hoje eu já estou conseguindo identificar, aprender a trabalhar, mas eu não sei o que mais a gente pode fazer nessa situação, né? Claro que a gente procura também escolher lugares, situações, mas eu acho que também a gente está no mundo, então a gente está aqui numa arena, a gente está predisposta a encontrar mesmo dentro da casa espírita, às vezes uma pessoa que está lá buscando um socorro, uma ajuda, ela também está com um sentimento ruim, como tem momentos que a gente também está, né? Acontece. Como a gente identificar e trabalhar isso melhor? Quando a gente sente essa, porque é bem como está escrito aqui, sabe, uma coisa assim muito forte, né? Passa uma sensação física ruim, né? Eu acho que quem trabalha aí na mediunidade, né, vocês que trabalham, devem entender disso. Eu nunca participei de uma reunião mediúnica, só que eu tenho essas sensações, assim, às vezes, claro que daí eu tenho discernimento e a consciência já, e o estudo me ajuda a não direcionar, é o lugar, é a pessoa, é alguém, mas também isso exige da gente, como está escrito aqui, que a gente precisa fazer boas escolhas, né, a gente precisa fazer boas escolhas, e às vezes a gente precisa se afastar, ou porque tu vê que tu não pode ajudar naquela situação, se a pessoa também não quer ajuda, né? Eu acho que é assim, não sei. Voltando no início, ainda na questão 19, né, e na 20, ali na resposta 20, ele diz que os bons espíritos se interessam por aqueles que aproveitam os seus conselhos. Então, bem na sequência aí, ó. E daí eu lembrei, assim, ó, também a questão da centelha divina. Nós temos a centelha divina por possibilidade. Então, todos nós temos a possibilidade e vamos evoluir. Isso aí é certo. Uns mais. Só que tem um momento que você já estão mais dispostos. Então, a gente vai estar em condições de aproveitar. Daí me veio a lembrança da situação de Paulo de Tarso, do Saulo para Paulo. O que Jesus viu nele? Essa possibilidade. Ele tinha todas as condições para. Então, os espíritos com a visão superior deles, eles têm também essa visão de proteger dentro da possibilidade e estão vendo que então vai ser aproveitado. Agora, aquele que está se comprazendo no mal, vamos dizer assim, daí ele está quase que impossibilitado, porque ele não vai ouvir, ele não está sintonizado. Então, eles têm essa percepção. Aquele outro, um pode estar fazendo um mal até parece muito grave, mas eles virem proteger porque sabe o que? Sabe do potencial dele está maduro, está na hora dele despertar para o bem. Então, essa proteção é assim.
Ou tua parte final? Eu acho assim, ó, que Deus não deixa ninguém desamparado. Por mais que seja um espírito mau, um dia ele vai aceitar ajuda, ele vai se melhorar, ele vai evoluir também, ele vai ter a oportunidade da reencarnação. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai se melhorar, ele não vai ficar para sempre mal. Porque Deus é tão bom e justo que dá oportunidade para todos nós se melhorar. E essas sensações, assim, que às vezes a gente sente que não está bem, que está o clima pesado, às vezes é um irmãozinho que está precisando de ajuda e que está ali perto da gente. Que às vezes está em casa, a gente vai no centro, leva junto e a gente sente lá também. Mas se ele vai para o centro, é um bom sinal, porque aí lá ele vai ouvir a palestra, ele vai também se melhorar. Jaque? Eu ia dizer agora com a fala da Silane, que não é só um irmão desencarnado, né, que causa isso na gente, né? Conforme o ambiente que tu chega, eu sempre me vi muito sensível para isso, sabe? Assim, então, se as pessoas não estão bem, ou se as pessoas... Eu sinto isso me incomoda. E claro que agora também, com o estudo, com todo esse trabalho, a gente vai aprendendo com a terapia também, né? Muitos anos, a gente vai aprendendo a lidar com isso, a não se deixar assim. Mas eu queria falar assim que o que fica para mim até agora aqui do estudo desse livro, dessa parte especificamente aqui, é como a vida aqui e a vida lá são muito idênticas, assim, né, muito... e tem aqui na 26ª que fala sobre vaidade, né, e ali ele diz que os espíritos percebem, assim, que às vezes é uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, e a gente vê muito isso, assim, as pessoas que a gente julga inteligentes, e se deixarem levar, né, por situações, assim, e acredito que o problema está na vaidade, né, então que os espíritos enganadores sabem perfeitamente, então às vezes uma pessoa simples, uma pessoa que não tem toda essa cultura, todo esse saber, é mais resistente a esse engano, né, do que uma pessoa que teria condições cognitivas, vamos dizer, para verificar, para ver, mas fica cega em razão da vaidade. Isso me chamou bastante atenção, assim, e é exatamente como a gente vive aqui na nossa sociedade, né? Eu acho que não tem diferença, assim, nenhuma. Não. Agora, para mim, fica muito claro isso. Eu achei linda essa comparação que ele fez aqui da resposta da questão 25, a 25ª aqui, ó. Ele disse assim, ó, os espíritos não enganam senão aqueles que se deixam enganar. Mas, aí aparece o bar, né? Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Deve ser uma função bem difícil lá do mercador de diamantes, né? Então, e a atenção que ele tem que ter. Então, aqui ele nos chama atenção para isso, né? Porque é bem fácil. É uma coisa tão difícil. Não, só que também tem que estar muito atento ao mesmo tempo. Então, seu Júlio e a dona Sandra, tem algum comentário? Estamos escutando e aprendendo, né? Mas eu acho que assim é bem difícil, deve ser essa questão. Eu, complementando o que a Jaque falou, eu sinto isso também, sabe, Jaque? E o que eu fui daí
Porque às vezes chega num momento da vida que tu pensa assim, bem como nós estamos falando aqui, nossa, eu já estudei, já busquei tanto, e quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei, né? É uma coisa assim incrível, né? A gente estuda, 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 daí tu começa, quanto mais estudo, mais tu percebe assim que tu não sabe nada, né? E que, enfim. E daí o que eu comecei daí também, né? Em classe da terapia também, eu comecei a fazer escolhas mais conscientes aqui, na minha vida. Então, hoje eu, Maristela, posso dizer assim, que hoje eu não me submeto mais a nenhum lugar que me faça mal, ou que as pessoas não estão de acordo com os valores que eu fui construindo na minha caminhada, ou não estão de acordo com a moral, ou ambientes assim que respeito, né, as escolhas de cada um, porque cada um está num nível de consciência, cada um tem vontades, desejos, enfim, mas eu vejo que eu fui construindo essa vontade mais consciente, e hoje eu mando nela, então, assim, não e não, entendeu? Não, comecei a ficar dura em relação a isso, sabe? Esses dias até eu ouvi da minha irmã, disse assim, ai, parece que tu tá tão insensível, tão sem sentimentos, tão fria. Eu disse para ela, não, na realidade eu estou muito mais sensível que antes, muito mais, eu me sinto muito sensível mesmo, muito vulnerável a tudo, assim, né? Ao todo, ao universo, só que tem uma coisa realmente que eu percebi que mudou em mim. E ela perguntou o que, né? Ela me olhou assim, eu disse, olhei bem para ela e disse, eu não sofro mais. Não sofro mais com as coisas, eu aceito, simplesmente tudo como é. Aceitação corajosa da vida, né? E não é fácil isso, sabe? Porque a gente vai ficando mais numa solitude, mas são escolhas mais conscientes. E daí eu percebo também que daí assim tu abre oportunidade para que cheguem pessoas, ambientes, situações que vai ficar quem tem que ficar, sabe? A gente que tem que ser como é que é o lapidador aí de diamantes aqui, né? Que daí eu acho que fazendo aqui, a gente consegue também manter essa espiritualidade também mais conectada com o que a gente firma, né? A nossa vontade consciente. Eu fui entendendo que é assim, né? Sempre, claro, né? Como diz aí seu Júlio, a dona Sandra, em aprendizado, né, aberto a tudo, e quando a gente está aberto a aprender com tudo, com todos e com todas as experiências que chegam na nossa vida, independente de qual seja, às vezes a gente vai aprender uma coisa, a coisa mais difícil, às vezes, que tu aprende na vida, tu aprende daquele ser mais humilde, que tu olha e pensa assim, nossa, uma pessoa que não, mas o que ela não buscou aqui? Ela não buscou, às vezes, um conhecimento, uma formação que as nossas vaidades, né, buscam, mas a sintonia com o coração, né? Eu acho que é isso que a gente precisa levar mais em conta. Aqui essa nota é bem importante. Ele nos diz aqui ó, que a média com maior ou menor impressionabilidade nervosa. Então, já tem uns que têm essa sensibilidade mais aflorada. Tem essa diferença de uma pessoa para outra. Duas pessoas boas podem chegar num local e uma sentir ou se sentir tão bem porque aquele ambiente está tão bom e a outra não sentir nada, ou chegar no ambiente e uma sentir que está tão ruim e a outra, para ela, é uma pessoa ruim ou neutra. Chega ali, então, e tem pessoas que já é mais impressionável, né? Então é mais sensível para sentir essas impressões. Mas ele fala também a questão do contraste. Alguém atrasado, ele se sente bem em chegar num lugar evoluído? Tem pessoas que o lugar pior que tem dele entrar é num lugar de pressa, ele desvia, vai para qualquer lugar fazer qualquer bobagem, menos isso. E se ele tiver que ficar ali uns minutos, enquanto ele se sente ruim. Então, é o contraste que a gente sente. Então, quando há uma afinidade, sente bem. Então, aquele que está no ambiente, que está de acordo com o que ele sente, então, a gente também tem que ver muito lado. Porque então tem o irmãozinho superior. Não, mas tem que ver o que é meu também. Porque tem questão aqui, será que não é algo meu que não está se encaixando aqui nesse ambiente, ou com essa pessoa? É porque eu me senti mal, o errado sempre é o outro.
E às vezes pode que a gente também não tenha afinidade com tal pessoa, né? Com certa pessoa. E aí a gente se sente mal mesmo. Nunca viu uma pessoa, você sentiu mal. Será que a pessoa é ruim? Ou será que tu se encontrou com aquela pessoa que tu lá atrás, a gente mesmo fez o mal para ela, e agora a gente está de frente com a nossa vítima. Eu E acho a gente que se sente bem? eu acho que nem sempre é mal, porque a gente pode não ter afinidade, mas aí a gente começa a se aproximar daquela pessoa, começa a conversar e por fim a gente acaba se afinizando novamente. A gente sente que aquela pessoa não é o que a gente estava pensando. Quem sabe ela foi uma pessoa má noutra encarnação, mas nesta não é. Eu imagino que seja assim. Quem sabe ela foi mal, quem sabe eu fui mal também. Ou vice-versa. Viu? Na verdade, o que a gente aprende, né? Que o mal não existe, né? O que existe é a ausência do bem. Então, eu sempre penso assim, como eu falei antes, não é que a pessoa é mal, existe a ausência do bem em algumas atitudes. Ela é má, mas às vezes ela está má. Exatamente. Então, se eu fui mal, e outra ou ela foi má lá atrás, daí quando você der de frente e que um prejudicou o outro, é provável que pelo menos um ou os dois vão sentir aquele... E daí, hoje, como diz outro, elas estão más? Não. É que daí, só que encontrou o contraste ali, daí com relação ao passado. E agora, nós já estamos pelo horário que eu estou olhando, e já acho que nós estamos conversando, vou deixar o Wilson falar um pouco agora. Tem bastante assunto para nós conversarmos aqui. Eu gosto de ouvir a opinião do pessoal e fico analisando a mim mesmo. Porque tem vários pontos que nós devemos observar do que aqui foi estudado. Quem que pode dizer que está livre de ser enganado? Ninguém, certamente. E tem uns tópicos aqui do que foi apontado por Allan Kardec que se destaca, né? Há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras. Por quê? Porque eles percebem que essas pessoas de fato estão objetivando alguma coisa de bom em benefício próprio e da humanidade. Estamos tratando aqui das pessoas médiuns. Mas serve para todos nós, porque nós também, por pensamentos, podemos ser enganados. E depois, na 20ª, já foi falado, mas eu vou frisar de novo aqui. Não há parcialidade. Há justiça. Porque daí, ele escolhe alguém, então ele é parcial. E daí usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Essas pessoas é que eles se interessam. Mas como está a nossa capacidade de discernir? E nós trabalhamos seriamente por nos melhorarmos? Todo mundo, eu tenho para mim, esse é um pensamento que há muito tempo eu alimento, age da forma que acha correta para atingir a sua felicidade. E quase sempre nós nos equivocamos. Nós confundimos felicidade com alegrias passageiras. Aquilo que nos dá alegrias passageiras, nós entendemos como felicidade e procuramos alimentar esse tipo de atitude e de convívio com as pessoas também, que nos proporcionam tais percepções, não vou nem dizer emoções. Então nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos sofistas, que são aqueles que nós usamos para enganar a nossa própria consciência, porque ela nos aponta, isso é certo e isso é errado. Você não está agindo bem. Mas daí eu crio uma argumentação para driblar a minha consciência, para justificar o meu agir. E as obras básicas, se não me engano, o próprio Evangelho nos aponta o caminho correto para avaliar se nós estamos agindo certo ou não. Quando diz que
se víssemos alguém fazendo o que estamos fazendo, ou pensando o que estamos pensando, se fôssemos capazes disso, qual a nossa avaliação? Se o que nós estamos fazendo ou pensando pudesse ser publicizado, ou seja, exposto, que não seja necessário fazer escondido, então eu consigo avaliar. Se eu posso escancarar o que faço, claro, isso nós observando num lugar que há liberdade de expressão, né? Então eu estou agindo certo, senão não estou agindo de acordo com as leis de Deus. E essas pessoas que procuram fazer isso corretamente são aquelas que os espíritos assistem. Mas aí eu me recordo daquele filme chamado Nosso Lar 2. Vocês já devem ter assistido, né? Ali tem eu até procurei aqui do que trata o filme. E aqui diz assim: um grupo de espíritos liderados por Aniceto que desce à Terra para resgatar 3 pessoas em desequilíbrio que estão correndo o risco de fracassar em suas missões de vida. Na verdade, todos nós temos uma missão particular de vida. A principal é nos reabilitarmos diante da nossa consciência, em suma, diante da lei de Deus, para diminuirmos os efeitos da lei de causa e efeito através da ação do bem. Isso demandaria um certo tempo para nós aprofundarmos a questão, mas em resumo é isso, através do amor diminuirmos os efeitos dos nossos equívocos do passado. Pedro disse que uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Então, quando nós agimos assim, os espíritos protetores se interessam por nós. Mas no filme demonstra como é que eles agem. Eles não vêm e ficam alertando, faça isso. Eles até fazem no começo, mas se a pessoa é persistente, eles ficam observando. Observando o momento exato em que a pessoa demonstra arrependimento pelos seus atos. Porque, como eu disse, a nossa consciência nos alerta dos equívocos. Mas, às vezes, por teimosia e por um desejo até de vingança, quando é o caso daqueles espíritos lá, nós persistimos no erro. Não nos arrependemos. É preciso o arrependimento, que é diferente de remorso. O arrependimento é reconhecer o equívoco e procurar não repeti-lo. Então nós teremos a assistência dos bons espíritos. Os maus poderão tentar se imiscuir em nossos pensamentos, influenciar a nossa atitude, mas nós estaremos mais bem protegidos. Outros pontos importantes que foram aqui abordados, a Maristela falou que quanto mais estuda, parece que menos sabe. Sócrates já descobriu isso há muito tempo, né? Ele dizia: tudo que sei é que nada sei. E é verdade, a pessoa quanto mais estuda percebe o infinito do aprendizado. E parece que nada sabe. Mas essa já avançou um pouco. Pior são aquelas que acham que sabem. Que são os que se tomam da vaidade e do orgulho, que são as chagas da sociedade, aliado ao egoísmo. E isso nos coloca sujeitos a influenciações negativas. E o marido também fez essa questão aqui, que a Maristela falou que quando chega próximo de alguém pode sentir mal, né? O marido perguntou: mas somos nós ou aquela pessoa que está mal? Também precisamos avaliar. Por que aquela pessoa me coloca nessa situação? Nós temos que trabalhar esses sentimentos. Nós somos seres gregários, não podemos viver separados da sociedade. E nós somos colocados no lugar adequado para desenvolvermos as nossas virtudes, que todos temos. Nós somos todos filhos de Deus. Ele nos criou com um objetivo, e Deus não falha nos seus projetos. Mas também não nos obriga a nos apressarmos. Nos deu o livre-arbítrio. Aí nós temos a liberdade de ação e, consequentemente, nós escolhemos o caminho a percorrer, mais longo ou mais curto, mas fatalmente nós atingiremos essa perfeição relativa, que é o fim que Deus nos criou, que nos possibilitará a felicidade. E nesse caminhar, nós estaremos próximos ou distantes dos bons espíritos, próximos ou mais afastados dos maus, ou companheiros do passado. Porque muitas vezes aqueles que nós chamamos de maus são as vítimas do passado, das nossas atitudes.
e que não nos perdoaram, não compreendem a lei de causa e efeito e não compreendem a lei de amor e procuram fazer justiça com as próprias mãos e criam argumentos para as suas atitudes. Então esses nós dizemos que são os maus, mas na verdade são irmãos nossos que precisam ser resgatados pelo nosso exemplo, porque se certamente nós estamos num mundo de provas e expiações é porque erramos, não porque somos espíritos já perfeitos. Então temos um passado delituoso que graças a Deus não nos lembramos para não nos perturbar nessa marcha evolutiva. Mas já avançamos um pouco. Então vamos nos esforçar para mantermos-nos corretamente, se esforçando. Ainda não somos, estamos muito distante da perfeição, mas chegaremos lá. Para que eles percebam o nosso esforço, que não somos mais aqueles que os martirizaram no passado, que os torturaram, que erraram para com eles e que no pensamento deles justifica o seu modo de agir. E nós poderemos fazer desses inimigos um amigo, e faremos. Essa é a lei de Deus. Somos todos filhos de Deus. Hoje estamos nesse redemoinho de sentimentos contraditórios, em que nos digladiamos por palavras, e alguns vão ao extremo até de agredir fisicamente uns aos outros encarnados. E também temos aquelas questões com os desencarnados. E os espíritos bons são aqueles que já estão um pouco adiante e querem nos auxiliar. Eu sempre digo que aqueles que a gente fala que são os perturbadores, na verdade, às vezes não querem perder a nossa companhia. Podem ser também afetos do passado. Porque na análise de Allan Kardec aqui, que ele coloca uma observação, né? Ele diz assim, ó: se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a aproximação deste o afetará. Então não adianta nós fazermos uma análise assim, a manifestação me deixa agitado ou me deixa tranquilo. Se eu sou um espírito perverso, eu vou me sentir bem com os perversos. Muita gente tem medo, por exemplo, eu não quero ir para o umbral. Tem muita gente no umbral lá que está de boa. Nós vemos aqui na Terra ambientes que se nós fôssemos colocados, nós nos sentiríamos mal, mas tem muita gente que está lá e está se sentindo no seu ambiente. Então qual é o ambiente que me apraz? Conforme as minhas emoções, os meus sentimentos, eu me sentirei bem num lugar ou no outro. Então não é um critério absoluto para avaliar se o espírito é enganador, se é um mau espírito. Também tem que ver as qualidades morais do médium. Vamos ver outros pontos que vale a pena a gente abordar aqui. Aqui diz assim: os espíritos superiores nenhum outro sinal têm para se fazerem reconhecer além da superioridade das suas ideias e de sua linguagem. Aí eu deixo a pergunta: Chico Xavier deixou um código secreto? Tem gente que fala que ele deixou um código secreto. Primeiro, ele não tem já obra suficiente para nos orientar, que precisa voltar para complementar o que deixou de falar? Ou será que sobra material para nosso aperfeiçoamento, para auxiliar? Além, claro, que para estudar Chico Xavier temos que conhecer as obras básicas, porque não basta nós querermos pular todo o aprendizado inicial e chegarmos dos bancos acadêmicos. É preciso começar lá pelo alfabeto, como numa escola, para nos prepararmos para depois entendermos o que está mais ali aprofundadamente exposto. Então eu, no meu pensamento pessoal, acredito que Chico Xavier não deixou nenhum código porque não tem necessidade, e também não acredito em manifestação dele nos dias de hoje. Talvez num futuro mais distante seja até conveniente. Mas hoje, os médiuns que dizem que recebem de Chico Xavier, tenho para mim, salvo engano, que querem usar o nome de Chico Xavier para se projetar. Então, muito cuidado com isso. Vamos ver se tem mais alguma observação. Há pessoas simples e pouco instruídas mais difíceis de enganar do que outras que têm finura e saber. Daí entra naquela questão, né, da vaidade, do orgulho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem tantas pessoas, eu já conheci pessoas, eu tive um amigo que eu conheci, casado com uma parente minha, que desencarnou há pouco tempo, de pouca cultura
acadêmica, mas de uma sabedoria impressionante. Simples no falar, mas com a capacidade de discernir sobre valores, sobre o que é justo e sobre o que é injusto. Então são pessoas assim que são mais bem assessoradas do que muitas vezes nós que nos julgamos melhores porque estudamos, porque conhecemos. Mas e a prática? Como é que está a nossa prática? A gente realmente coloca em prática? É mais responsabilizado do que aqueles que não sabem e que agem errado, que não era o caso desse amigo, porque esse agia certo. Seremos nós se nós não agirmos de acordo com o que nossa consciência dita, agora esclarecida pelo Evangelho de Jesus, aclarado pela doutrina espírita. E eu encerro meu comentário por aqui. Aí, alguém tem mais alguma observação, algum ponto que gostaria de retornar ou de enfatizar? Fazer mais outros pontos aqui, mas tem muita coisa que também é bem esclarecedora a leitura, que dispensa muito comentário também, daí cada um. Sim, eu só ia complementar uma coisa do que o Wilson falou, né? Que daí eu fiquei pensando sobre isso. Quando essa questão que fala que às vezes as pessoas recebem alguma mensagem, é de Chico Xavier, é de... Daí a pergunta que me vem, né? E o questionamento que eu penso dentro de mim, assim, é que... E a gente já estudou sobre isso, qual é a necessidade de a gente dar nome, né? Aquela mensagem. Nessas situações, assim, pode ter situações, né, dentro ali de uma reunião mediúnica, que vem algum nome, mas eu penso assim, se tu recebe uma mensagem dessa grandiosidade, e para ti, tu sente que é de Chico Xavier, vamos dizer assim, tu precisa dizer, tu precisa verbalizar para externamente, olha, foi Chico Xavier, para poder dar credibilidade àquela mensagem, ou o que realmente vai dar credibilidade é a mensagem em si. Porque o que nós estudamos lá atrás é que não importa, né, de quem vem, de onde vem, importa é o conteúdo, foi isso que eu entendi, né. A propósito, tem várias respostas nas obras básicas que o espírito não diz o nome, diz um espírito amigo. E nem por isso diminui a importância, tanto que Allan Kardec colocou nas obras básicas. E outra, a facilidade, no caso do Chico, porque nós convivemos, podemos dizer, convivemos com ele, porque a gente acompanhou uma coisa recente, agora eu estava lendo aqui que esses é mais fácil. Quando que Chico, agora, quando estava encarnado, há pouco tempo, ele tentou ele se projetar. Quando que ele não foi humilde, quando que ele tentou aparecer. Não, ele aparecia muito pelos seus atos, pela sua humildade, principalmente. Então, mas não que ele procurasse elevar o nome, Chico, Xavier, Francisco. Não. Ele sempre deixou claro, ele, ao contrário, às vezes ele até, para evitar isso, às vezes ele até se minimizava muito no ele se colocar para evitar isso. Ele teria mudado agora, resolvido aparecer o nome dele, dificilmente. Não há, o espírito não retrocede se ele atingiu essa, com toda a possibilidade que ele tinha, com todo que a gente vê que a vaidade entre médiums de grande poder, aí a gente vê quantos que se perdem por aí, quantos dons desses maravilhosos que tem aí que se perdem justamente pela vaidade, e ele nunca deixou se levar por isso. Daí agora chega para o primeiro médium ali, que não aparece muito e coisa, daí ele chega e já, com ele também, a gente vê um espírito elevado para se identificar né, com o próprio espírito, para dizer, não, assinar embaixo e dar um nome, leva um tempo, ele tem que ter uma grande confiança, quando nós vemos com Joana de Ângelo, com o próprio Emmanuel. Então, quanto tempo ele levou para começar essas comunicações mais ostensivas com o Chico, que daí agora o médium ali que aparece ali, que já dizendo que está recebendo das altas esferas, comunicações, não só do Chico, mas outro, é Bezerra, toda hora, quanto mais elevado, mais aparece médiums desconhecidos, então,
essa tentativa não é do espírito, com certeza é do médium. Mais alguma observação? Para mim ficou tudo bem esclarecido, não sei para os outros. Então, o que nós temos é que ter em mente, observar bem, principalmente a ideia, o que traz é elevado, esse que é o que nos interessa, é nós compreender aquilo que recebemos, compreender o que nós temos para tirar dali, o que nos serve, o que serve para o que nos rodeia. Então, a gente conhecer a si mesmo, ver que se a gente está recebendo de alguma forma algo vindo do plano espiritual, como diz ali, um espírito superior, ele não faz nada inútil. Ele não se pega com puerilidade. Então, se a gente está recebendo uma intuição, se a gente está recebendo algo, tem um objetivo que é para a nossa melhora, para a melhora do meio e que a gente tem que aproveitar. É o cavalinho que está encilhado ali, vamos aproveitar. Então, nós temos as oportunidades e temos sempre o amparo. E o objetivo o quê? É o melhoramento, é a prática do bem. Então, naquele meio que nós estamos, o que nós podemos fazer? Então, nós temos um momento de falar, temos um momento de calar, então a gente tem, a cada momento depende de um discernimento, e que é uma questão de exercício. Às vezes a gente fala na hora de calar, cala na hora de falar, e aí, eu tinha que ter falado, eu tinha não sei o quê, mas eu falei demais, tinha que ter ficado quieto, por que eu fui falar? Mas isso aqui é o quê? É o exercício. Então, e essa convivência, às vezes, também, porque eu acho assim, muita importância nessa convivência. Nosso tempo, meu, do Wilson, do seu Júlio aqui, o tempo do jogo de bolita, quanto importante foi hoje para nosso desenvolvimento, a gente dar certo? Não, que a gente discutia e tudo, a gente aprender a ceder, a se impor na hora certa. Que exercício foi para nós aquilo ali? A gente às vezes não nota, mas a gente, quando era pequeno, até essas briguinhas de criança serviu para nosso amadurecimento, para hoje a gente ser quem é. Como criança, ainda não estamos na briga do jogo de bolita? Se estamos brigando por causa de bolita, pelo menos vamos aprender com essa briga boba. Todos nós vivemos nessa dificuldade e ainda estamos aprendendo, ainda estamos no jogo de bolita como espírito, ainda fazendo as nossas infantilidades. Mas que tenhamos um bom proveito para nós amadurecer e aproveitar, aprender, para daqui um dia a gente não estar brigando por coisa maior, que a nossa briga vá cessando por aqui. Na realidade, né, Marino, quando a gente está buscando essa consciência e essa conexão, todos os dias e a todo momento, as experiências que a gente passa na nossa vida, seja com o outro, com o ambiente, com o lugar, ou até com a natureza, a gente está aprendendo. E é um ensinamento divino, né, que está aí gratuito para nós o dia todo. Basta a gente estar com a mente aqui e agora, que é a maior dificuldade, né? Então, porque no momento que a gente limpa toda essa briga mental que a gente fica muitas vezes e a gente se conecta com a consciência maior, a gente está aprendendo a todo momento. É desafiador isso, né? Porque exige, mas ao mesmo tempo te dá uma paz e te dá uma conexão e tu começa a viver o hoje, e entende, né? O verdadeiro caminho aqui, agradece todos os dias por essa dádiva da gente estar aqui em presença, né? Já vou pedir para a Maristela fazer a prece de encerramento hoje. Vamos nós fazer essa conexão mental com ela e elevar também os pensamentos. Então, nesse pensamento elevado, nós encerrar o nosso estudo de hoje.
Amado Pai, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que a gente possa, nesse momento, fechar nossos olhos físicos e nos conectarmos com a nossa consciência superior. Que a gente esteja sempre aberto no nosso dia a dia para receber todas as mensagens, todos os ensinamentos que estão aí ao nosso dispor, e que o universo a todo momento está nos ensinando apenas com a sua presença. Se a gente buscar estar nessa consciência maior, manter nossos pensamentos elevados e conscientes, a gente aprende todos os dias. Agradecemos pela oportunidade do nosso eu, aqui ainda inferior na matéria, receber todo esse aprendizado como ferramenta útil para que a gente possa utilizar ao seu favor, porque temos a consciência de quem decide, que quem orienta, que quem manda na nossa vida é essa consciência maior. Que possamos ter uma semana abençoada e que Deus nos abençoe. Gratidão por tudo. Um bom domingo a todos, com muita saúde, paz, tudo de bom.